dentro desse contexto de liderança, a gente também precisa identificar quais são as nossas falhas, né? As nossas soft skills, hard skills que precisam ser desenvolvidas. Não é porque você é líder que você não tem algo a melhorar. Exato, Pelo exato. contrário, todos os dias você Perfeito. tem algo a melhorar. E olhando esse contexto eu acredito que de liderança, por exemplo, que é algo que eu gosto e preciso, quero mesmo contribuir para o crescimento da equipe, eu muito me coloco nesse lugar de liderança que é exemplo. Então, algo que eu não consigo cobrar, algo que eu não faço, né? Perfeito. E aí, nesse contexto, já levando um pouquinho para os cenários das Sim, dores, sim, né? sim. E que não é esse mar de maravilhas todos, né? Nesse processo de comunicação também. A gente não tem também a certeza de que quem está nos ouvindo está conseguindo compreender aquilo que está sendo dito. Então, muitas vezes a gente acaba sendo prolixo, por exemplo. Exato. E aí, nesse ponto de identificar, né? Qual é a minha maneira de abordagem ideal? É um processo constante. Me diga uma coisa, ficou claro para mim, certo? A compreensão desse contexto familiar, igreja, os desafios das funções que você exerceu, isso contribui literalmente para o seu aperfeiçoamento do ato comunicativo, né? Porque se ele já nasce com você, ou se você já tem uma predisposição a ele, os locais de posição que você assumiu enfatizam a necessidade do uso dessa predisposição. Então, se você gosta de falar, se você gosta de se comunicar, em determinadas posições isso é exigido mais do que em outras, né? Sim. E isso acaba favorecendo o exercício daquela predisposição. Isso é extremamente importante. E aí você passa a entrar nesse ambiente mais empresarial. Sim. Entendo, né, que você então passa a assumir essas funções e acredito que nessa hora passa a ter novos desafios porque a ação profissional acaba sendo ali, mais uma vez, um momento onde você precisa pegar essas suas soft e hard skills e exercitá-las na prática. Hoje, qual é a principal dificuldade que você tem quando você olha para esse time comercial que você, né, e aí o comercial, o marketing, como você mesmo ponderou, né? Quais são os principais desafios que hoje você acredita que tem e talvez como é que você enfrentou eles no início dessa sua jornada com esse time? Eu acho que um time que eu posso dizer que talvez com mais tranquilidade era um time menor, mas foi um time também que cresceu, um time que chegou a um nível de estatura que hoje de fato é diferente de lá da jornada inicial. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, do momento em que você foi reconhecida como uma pessoa que poderia assumir até o momento de hoje. O que é que mudou? Quais foram os desafios que Inara precisou transpor? Né? E quais são os desafios que, para além deles, você terá? Só que eu quero que você faça esse recorte. Primeiro fale até onde você chegou. Depois a gente conta, ou pelo menos tenta falar um pouquinho do que será para frente, né? Perfeito. Nesse contexto ainda do movimento voluntário, foi a partir dele que eu tive oportunidades de emprego mesmo, estágio na época, né? E esses estágios iniciais me possibilitou ter novos desafios e entender que se eu já era chata nesse contexto de apresentações da faculdade, imagina nesse contexto empresarial. Sim. Que precisava sair da lógica acadêmica e ir para lógica empresarial, de gerência, né, de dados. E eu fui, inclusive, acho que um dos principais desafios até hoje é me colocar nesse lugar de uma pessoa analítica, né, uma pessoa que toma decisões enquanto liderança baseada em dados. Pessoas que eu entendo hoje que eu tenho um nível de proximidade com os meus liderados, mas que em certo momento eu preciso ser a chefe, né, e acho que o principal desafio foi impor limites. Um chefe amigo meu me ensinou que, de fato, as pessoas precisam de atenção, afeto e limite. Isso é muito, muito real, assim, né? Se a gente não impõe limites, a questão de afeto e de atenção, elas ultrapassam e acaba sendo um desafio voltar, né? Puxar a corda. E aí, nesse ambiente, assim, de liderança, de fato, tem sido, né? É um desafio constante imprimir essa lógica de ser, de fato, parceria, porque a gente está realizando projetos que dependemos da ação dos outros, mas também ter esse aspecto de limite, de chefia. Não gosto muito da palavra chefe, prefiro a palavra líder, mas entendo que em alguns aspectos a gente precisa imprimir essas questões de autoridade mesmo, né? Não é impor, mas é se enxergar e se colocar nessa questão de posicionamento, né? De
de fato entender, olha, as entregáveis são essas, as metas são essas, e é necessário também, né, que haja essa motivação individual, porque eu acredito que motivação é algo que vem de dentro. E estímulos são coisas que os nossos líderes, o ambiente, a circunstância pode proporcionar. A motivação, ela vem de dentro. Todos os dias eu levanto da cama porque eu tenho um propósito, né? Eu tenho, talvez possa ser pagar boletos, o propósito, mas talvez seja uma questão pessoal, talvez seja o compromisso com a empresa, enfim. Tem muitos aspectos que nos faz, né, levantar mesmo e ir, né, realizar, enfim, cumprir as nossas agendas diárias. E um dos meus principais objetivos hoje, entendendo que eu ocupo esse lugar de liderança, é entender que existem mais de 10 pessoas que olham para mim e falam assim, olha, qual é a estratégia do dia hoje? Né? Qual vai ser a estratégia da semana?